Hora certa aqui na PAN, 1h31. Vamos conversar agora com Carolina, vamos pegar o sobrenome, ver se eu falei certinho aqui. Roeder, cientista política e pesquisadora. Nessas eleições aí, já começo perguntando de 2024, quais foram os pontos determinantes para que candidatos se tornassem favoritos? Falei isso sobrenome certo, em primeiro lugar? Boa tarde, Elisângela, boa tarde, Daniel e todos os espectadores aqui da Jovem Pan News. Falou certinho sim, Elisângela, é Roeder. Muito bem. Bom, as eleições municipais, elas têm muitas questões que são de nível local mesmo. Então, de nível municipal, as questões que a gente chama de zeladoria, né? Então, se o posto de saúde está funcionando, se a prefeitura está realmente entregando um trabalho, se tem asfalto, se tem infraestrutura, se o trânsito está funcionando ou não. Então, na maioria das vezes, essas questões municipais, aqueles candidatos que focarem bem nesse trabalho, né, de projeto para a cidade, normalmente tende a se dar melhor. Claro que os candidatos que já estão em posição de reeleição, eles têm mais chances do que aqueles novatos, né? Só que, claro, a gente viu em outras cidades, como foi o caso de São Paulo, como o caso aqui de Curitiba, da onde eu estou falando, de candidatos que eram outsiders, que eram de fora e conseguiram aí bater em votação no primeiro turno, quase a mesma proporção de um candidato a sucessor, né? Como é o caso aqui de Curitiba, como é o caso também de São Paulo, né? Com candidatos, então, fora do sistema que não necessariamente tinham essas propostas municipalistas, mas sim um discurso ideológico mais forte, né, trazendo a polarização ideológica que a gente viu nas eleições de 2018 e 2022. Então, há esses casos, mas de uma forma geral, normalmente as questões são menos questões ideológicas e mais questões geográficas. Pois é, agora queria tratar de uma questão que está diretamente ligada a essa sua análise e reflexão. Se a gente olha para os resultados de primeiro turno, mas também os candidatos que disputam o segundo turno em muitas localidades, você deu o bom exemplo de Curitiba, mas é possível a gente colocar outras cidades nessa reflexão. Quais foram os recados das urnas? O que a gente precisa destacar? Crescimento de algumas siglas de determinado lado do espectro político, novas lideranças começam a se consolidar em grupos políticos no Brasil. Fala-se muito de uma fragmentação da direita, né? Olhava-se para um grupo que muitos acostumavam a chamar de bolsonarismo, mas na verdade a gente percebe que há outras lideranças também que talvez em novas eleições, em 26 possivelmente, haverá outros players de direita para rivalizar com o próprio grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Sim, sem dúvida. A gente viu um crescimento muito grande do PSD, que é o partido hoje que tem o maior número de prefeituras, e também do PL em cidades importantes, né? Cidades maiores com mais de 200 mil habitantes. Então, sim, Daniel, a gente vê um crescimento e uma consolidação da direita, que já vinha crescendo desde 2018, 2020, e agora também nas eleições municipais a gente vê esse crescimento da direita. Como você bem colocou, não é unificado, a gente vê também essa divisão de vários grupos. Então, acho que o embate que a gente está vendo hoje do Caiado com o Bolsonaro já dá um pouco da prévia que a gente vai ter em 2026. Quem que será que vai sair candidato, então, pelo campo da direita? A gente vai ter mais de um candidato, com certeza. Então, essa queda de braço aí entre o PSD e o PL, a gente vai ver. Inclusive, também, uma divisão dentro do próprio PL. A gente pode identificar. O Valdemar Costa Neto, que é o dirigente nacional do partido, ele também tem algumas rusgas ali com Bolsonaro, que ficaram evidentes agora nessas eleições de 2024, por questões da fundação, que o Bolsonaro queria colocar o Eduardo Bolsonaro para tocar, por questões também de apoios, como o próprio caso de Curitiba, em que houve a negociação sobre o apoio ao PSD, o que não agradou muito Bolsonaro. Então, há essas rusgas e acho que dá um pouco
dar um pouco de prévia, né, algumas pistas daquilo que a gente vai ver em 2026, que é a direita forte no Brasil. A direita, ela realmente tem força no Brasil, e no Brasil atual. Contudo, não é uma direita só, né? Tem a direita tradicional, que acabou surfando um pouco na onda do bolsonarismo, e agora ela está dividida. Tem a direita mais bolsonarista, tem uma direita antissistema, como é o caso aqui com a Cristina Gremel em Curitiba, né? Que nega o sistema, que vai contra, então, as pessoas e a forma com que a prefeitura está colocada hoje. Enfim, a gente vê de fato uma consolidação. O PT, ele teve um aumento com relação a 2020 no número de prefeituras, mas ainda assim está muito distante do que teve em 2012, né, que foi o ápice ali do número de prefeituras do PT. Mas de uma forma geral também, as eleições municipais, geralmente, os partidos de direita, eles tendem a ter um melhor resultado. Tá? Uma, porque nós temos mais partidos de direita do que de esquerda, tem mais oferta de partidos, e também dialoga mais. Também tem essa questão, né? O MDB sempre teve muita prefeitura, né, no Brasil. Dialoga mais com essa dinâmica, que é muito mais focada no indivíduo do que também em ideologia, né? Então, os partidos de direita, como o PSD tem uma elasticidade ideológica muito grande, né? Então, ele atende mais a essa demanda dentro das prefeituras também. Obrigado, Carolina, pelo seu tempo e por esclarecer esses pontos tão importantes nesse dia, né, fundamental para a nossa democracia. Eu queria trazer um outro lado pelo que você falou, né? Quando eu vejo o resultado do primeiro turno das eleições, o crescimento do PSD, né, o MDB continuando partido forte, União Brasil, na minha opinião, está muito mais ligado com a elasticidade desses partidos. O PSD, por exemplo, Ratinho Júnior, do Paraná, está muito ligado ao Bolsonaro, mas o Paz e o Otto Alencar, na Bahia, está muito mais ligado ao Lula, né? Ou seja, o PSD seria o partido de direita? Não sei. Eu acho que talvez a falta de um debate e um discurso nacional, né, permite que esses partidos tenham uma vocação regional muito localizada, que permite eles terem uma competitividade muito maior. Então, quando as pessoas falam que no Brasil a direita ganhou as eleições, eu falo, não sei se é por aí não. Né? Pode ser, mas não sei se é por aí não. Sim. Eu vejo muito mais a questão da elasticidade e plasticidade desses partidos que conseguem moldar a sua ideologia de acordo com os interesses locais do que uma questão meramente direita e esquerda. Sim, faz sentido. O PSD parece que ele está se aproximando ao que o MDB foi durante 20 anos da nossa democracia, né? Mais de 20 anos. O fiel da balança, aquele que vai fazer parte do governo, seja ele de direita ou de esquerda. E o PSD, ele surge já dessa forma, né? Lá em 2010, já surge com esse intuito, né, pouco ideológico. Então, sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem quem venceu de fato foram os partidos do centrão, né, mais do que da direita, mas ainda assim a direita sim está forte. Enfim, a gente vê várias cidades aí com disputas entre direita e extrema-direita, entre várias colorações da direita, né? Mas sim, sem dúvida, eu acho que o PSD ele tende a ficar mais como um MDB foi no passado, né? Então, vão ter cidades em que haverá uma coerência ideológica, mais próxima, né, dentro dos teus dirigentes, dos dirigentes do partido. Contudo, em outros lugares também não, né? Como é o caso do Rio de Janeiro, que você bem citou. Então, sem dúvida, os partidos do Centrão, eles estão muito mais empoderados. Eu acho que um fator também que a gente pode colocar aqui na conta é o caso das emendas, né? Os partidos do Centrão, eles foram muito empoderados no governo Bolsonaro. Então, de lá para cá, com as emendas impositivas, né? Os partidos, os deputados, eles têm muito mais poder para fazer então essa costura em nível municipal, né? Então, para costurar aí o apoio para 2026. Então, a gente vê também esse sucesso do PSD muito em virtude disso, de todo o recurso que foi alocado em várias prefeituras, que agora eles estão tendo apoio, né, nesses locais em que eles mandaram os recursos. Então, sem dúvida, eu acho que também
é por conta disso, por conta das emendas parlamentares. Hora certa aqui na PAN, 13 horas e 41 minutos. O Segré tem uma pergunta. Carolina, boa tarde, obrigada pelo teu tempo. Voltando nessa divisão, nessa não confluência a um único candidato da direita, essa divisão que você mencionava na direita, não é possível que isso seja atribuído a uma quantidade maior de oferta de candidatos na direita do que da esquerda? Você citava o Valdemar da Costa Neto. Nós temos o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, com o cabo eleitoral Bolsonaro, que não necessariamente estão de acordo nas definições. Quando a gente toma o exemplo do PT, nós observamos que a determinação do presidente Lula prevalece perante qualquer coisa. Gleisi Hoffmann não vai contradizer ao presidente Lula em relação a essas questões. E a oferta da esquerda não parece ter muitas opções, não sendo o Lula como candidato de competitividade forte. No caso da direita, a gente observa Tarcísio, o próprio Zema, eventualmente o Ratinho Júnior, e se a inelegibilidade do presidente Bolsonaro for caída, se ela cair, então tem a direita o seu exponente maior, que é o cabo eleitoral do Bolsonaro. Pode ser atribuída a esse ou tem outro motivo, essa diversidade em termos da direita e não da esquerda? Sem dúvida, Segré, concordo absolutamente. Acho que há uma crise de lideranças na esquerda. A gente vê um caso ou outro, como é o caso do Boulos em São Paulo, mas tirando esses casos isolados, nós vemos muitas poucas lideranças da esquerda hoje se construindo, né? O Lula, ele é acima do PT, ele é para além do PT, então, e o PT, ele acaba tendo essa falta mesmo de candidatos, né? Então a gente vê isso nas principais cidades, aquelas com mais de 200 mil habitantes. Tem pouquíssimas cidades, o PT não conseguiu em quase nenhuma, exceto um caso ou outro, como Contagem, em Minas Gerais, né? Por conta da Marília, que já era prefeita, já foi 3 vezes prefeita, e aí sim se consolidou para mais um mandato. Mas, tirando esses casos isolados, há uma crise de representação, de fato, uma crise de lideranças na esquerda. Eu acho que tem pouquíssimos casos em que a gente vê essa construção de fato. Então, e como você falou também, né, fica muito concentrado na liderança do Lula e acaba não tendo essa construção de outras lideranças, né? Então, eu acho que isso faz todo sentido. E também é uma questão de preferências dos eleitores também. Eu acho que a esquerda, ela não está sabendo dialogar muito bem com as demandas dos eleitores, né? Existe um gap aí entre o que é colocado como oferta, também quando é colocado, e o que o eleitor escolhe. A gente está vendo isso, viu, em 2016, em 2020, claro que ali havia a questão da Lava Jato, um antipetismo muito forte, mas hoje, em 2024, ainda existe uma crise de identidade dentro do partido, me parece. Carolina Roeder, cientista política, pesquisadora. Peço um minutinho, tenho chamado de Brasília, girando a reportagem da Jovem Pan News. Em uma coletiva, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou sobre a intensificação da vigilância em relação a saques de valores, saque de dinheiro, durante o segundo turno. Luciana Verdolim, ao vivo, mais uma vez, vai trazer os destaques, os detalhes para a gente. Com você, Verdolim. Bom, provavelmente ela não escutou nada do que eu disse, mas não tem problema. Daqui a pouco a gente retoma com a Luciana Verdolim. Enquanto isso, a gente retoma a entrevista com a Carolina Roeder. Carolina, vou chamar mais um comentarista para elaborar uma pergunta para você. O próximo é o José Maria Trindade. Bom, também não tem José Maria Trindade, então daqui a pouco o Zé faz a pergunta. Então, Felipe Monteiro. Doutor, eu queria saber de você quais são as expectativas relacionadas com os principais polos, eleitoral, São Paulo, a gente sabe que as eleições estão praticamente já anunciadas pelas pesquisas, mesmo a gente sabendo que não dá para
anunciar e declarar o resultado antes do último voto ser apurado, mas o Nunes tem uma situação muito mais confortável do que o Boulos, né? E em relação aos outros centros em geral, e principalmente um centro que eu acho muito importante, que é Fortaleza, né? Que está tendo a briga da família Gomes, né? Em relação ao PT, eles estão apoiando o candidato do Bolsonaro do PL. Como é que fica esse cenário, principalmente em Fortaleza? Bom, a gente vê lá uma polarização muito próxima do que a gente teve em nível nacional, que é o André Fernandes, do PL, com o Evandro Leitão, do PT. Bom, o André Fernandes estava na frente, mas mesmo assim estava muito acirrado, né? A gente via ali uma eleição extremamente competitiva. Eu acho que a gente estava esperando um pouco, no início das eleições, identificar se haveria ou não essa polarização, né? Mas a gente viu, no final das contas, que ela existiu, mas em algumas cidades, como é o caso de Fortaleza, né? A gente tem em outras cidades, outras dinâmicas aparecendo, muito por conta daquilo que eu falei lá no início, as questões municipais, de zeladoria da cidade, falam mais alto do que as questões ideológicas de polarização entre Bolsonaro e Lula. No entanto, eu acho que na minha avaliação, eu vejo que a gente vê uma mudança aí no campo da direita, né? Um alinhamento que está se consolidando. A gente viu em 2018 essa mudança, um realinhamento ali das forças dos partidos, para então essa mudança agora meio que se consolidar. No entanto, a gente está vendo essa consolidação de uma forma um pouco rachada, né? Então, eu acredito que a gente pode ver no futuro, e aí eu estou fazendo uma futurologia, né? Não a gente não tem como prever o futuro, mas eu acredito que a gente vai ver aí uma divisão, se não continuarem juntos, né? Entre Valdemar Costa Neto, talvez, e Bolsonaro, ou até mesmo Caiado está colocando aí também essa briga, né? Os dois estão aí nessa briga pela posição aí de 2026. O Bolsonaro tem uma característica de que ele é muito influenciado ali pela sua militância da internet também, né? Muito forte, né? Nas redes sociais. E aí eu não vejo ele abrindo mão para apoiar outro candidato. Eu acho que a gente pode ver essa movimentação aí em 2026, de mais, se ele puder ser candidato, né? Evidentemente, mas eu acho que se não puder, ele vai querer indicar quem é o candidato e não vai abrir mão para o Caiado, por exemplo. Então, eu acho que a gente vai ver essa movimentação aí em 2026. E é curioso também isso, como você falou, né? Da família Gomes apoiando também o André Fernandes. A gente está vendo essa movimentação, então, se consolidando, né? A gente viu esse realinhamento partidário e agora ele está se consolidando. Acho que é uma consolidação mesmo das mudanças que a gente viu no sistema partidário brasileiro. Muito bem, nós conversamos agora com Carolina Roeder, cientista política, e veio aqui então esclarecer muitas questões no JP Eleições. Um ótimo dia para você. Muito obrigada, eu que agradeço.